Fala aí, galerinha do ENA, aqui quem tá falando é o Roger, professor de Sociologia e Filosofia de vocês. Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha, desta vez uma aula de Sociologia, para falar aqui um pouquinho das relações de poderes existentes na sociedade e a forma como alguns pensadores, alguns intelectuais, destacadamente Max Weber, que a gente já está aqui, Hannah Arendt, John Locke, Karl Marx, e somando-se a esses, Hobbes e Maquiavel. E, se não me engano também, a gente já vai falar, acabar tocando um pouquinho aqui na forma de enxergar o poder de Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu, francês, e alguém aqui já, digamos, mais perto da nossa realidade dos nossos dias, que foi Michel Foucault também, outro pensador francês. Mas começando aqui pela ideia de poder que se tem em Max Weber, a gente pode rememorar aqui o que já foi exposto quando nós tratamos justamente deste pensador, de Max Weber. Não sei se vocês se recordam da aula em que nós tratamos de Max Weber, mas tinha lá uma frase, né, um destaque, justamente para essa ideia que ele tinha sobre o poder. E para ele, o poder nada mais, nada menos era do que impor a sua vontade ao outro. Ou seja, você tem um desejo, você tem é, uma vontade de ter algo, de conquistar algo sobre outrem ou em cima de outrem, e você usa de meios, usa de maneiras para impor essa sua vontade, impor esse seu desejo. E ele fala, né, uma coisa que eu destaquei quando a gente falou de Max Weber, desta relação de poder, né, essa frase que eu disse que nós depois iríamos ver mais à frente e que deveria ficar gravado na cabeça de vocês, que para ele o Estado é o detentor do monopólio legítimo do uso da força. Ou seja, somente o Estado é capaz de usar a força para manter a ordem, manter, digamos, uma sociedade regrada, né? Um certo nível de regramento social, através do uso legítimo da força. Ou da mesmo exemplo que eu dei na aula de outrora. É, se está tendo uma manifestação legítima, todo mundo lá só com seus cartazes, palavras de ordem, tudo ok, mas a polícia está lá para garantir a segurança, né? Para, vamos acompanhar. E em determinado momento começa uma quebradeira, né? Começa os vândalos, né? Aí na época de 2016, se eu não me engano, na época do impeachment da Dilma, tinha os Black Blocs, né? Então eles começam com o vandalismo a depredar o patrimônio público e privado, e a polícia, né, a polícia militar, ela lança mão do monopólio do uso legítimo da força justamente para coibir aqueles atos e, digamos, reverter uma situação de desordem para a ordem novamente. Então, este é um exemplo bem claro de o Estado ser o detentor do monopólio legítimo do uso da força. E é uma forma que, segundo Max Weber, o Estado está impondo a sua vontade sobre o outro, porque a vontade do Estado nessa situação que eu descrevi é o quê? É a ordem. Então, ele vai usar da força para impor a sua vontade, que é de ter a ordem. Para Hannah Arendt, já que é uma pensadora, né, uma socióloga alemã de origem judaica, né, que ela, se eu não me engano, ela fugiu, né, da Alemanha nazista para os Estados Unidos à época do regime nazista, né, da Segunda Guerra Mundial, precedente à Segunda Guerra Mundial. Para ela, já esta relação de poder, né, ela se baseia em convencer o outro sobre algo. Ou seja, você tem, vamos lá, um exemplo aqui. Você deseja que alguém faça algo para você.
seja um trabalho, né, um trabalho, digamos, sem remuneração, um trabalho voluntário. Então, você vai usar de determinadas estratagemas, de determinadas maneiras e meios para tentar convencer aquela pessoa sobre algo. Então, esta é uma forma de você exercer poder e estar exercendo uma relação de poder. Se a gente for colocar em um contexto assim mais mais histórico, a gente pode linkar com o que houve à época, né, do Brasil colônia, das revoltas que existiam buscando uma emancipação do país, né, como existiu no Nordeste, como existiu no Sul, como existiu ali na região mais perto, onde eram as capitais, né? Então, existia um líder e ele usava de estratagemas, né, de um discurso, de uma finalidade muito bonita, né, vamos colocar assim, para convencer, para agregar mais pessoas à sua causa e assim poder lutar pelo que eles queriam. Foi assim lá na Revolta Farroupilha, na Cabanagem, no Maranhão, né, tem inúmeras é, exemplos aí, né? Então, para a Hannah Arendt, esta ideia de convencer o outro sobre algo. Então, isso também se encaixa nesta relação de poder. Para John Locke, né, ele aí já é um pensador com um pensamento liberal, né, um pensador inglês que influenciou muito fortemente a, a, a independência, né, o processo de independência dos Estados Unidos. Se eu não me engano, inclusive, ele ajudou lá, né, lá em redigir a Constituição dos Estados Unidos. Posso estar errado, vocês podem me corrigir aí caso eu esteja errado. Para ele, esta ideia de poder era de que o Estado ele deve garantir os direitos naturais, né? Quando a gente fala em John Locke, quando a gente fala desse liberalismo, quando se pensa em John Locke, você já tem que meio que instantaneamente, desculpa, linkar a ideia de direitos naturais. Muito forte esta ideia de direitos fundamentais em John Locke, né? Principalmente o direito à vida e o direito à propriedade. Então, a sua ideia de poder, de relação de poder, também vai ser baseada nesta ideia de garantir os direitos naturais, né? Os direitos com os quais o homem, desde o seu estado de natureza, ele os detém, digamos, ele é portador desses direitos naturais, que é justamente o direito à vida e à propriedade. Então, para ele, o Estado deve garantir esses direitos naturais, a vida e a propriedade, não devendo ser um Estado interventor no meio econômico e no meio político. Então, aqui já entra, é, se vocês se lembrarem, talvez vocês já tenham visto anteriormente, né, nos estudos pregressos de vocês aí, que se assemelha muito à ideia do liberalismo, né? Tanto que John Locke ele é um liberalista. Então, para ele, o Estado ele deve garantir os direitos naturais, né? Ele deve garantir o direito à vida, garantir o direito à propriedade, garantir que o homem possa exercer os seus direitos de maneira plena, mas esse Estado ele não pode ser um Estado que fica ali intervindo no meio econômico, né? Então, aquela ideia lá do Adam Smith de uma mão invisível, né? A oferta e a procura. O meio econômico se regula por si próprio e também o Estado não deve ficar intervindo no meio político. Então, esta relação de poder no John Locke, ela acaba meio que sendo algo muito, digamos, muito solto na mão da sociedade. Não é como no Max Weber, né, que ele determina algo que só o Estado tem a capacidade de fazer, tem a capacidade de exercer. Em John Locke já é essa ideia do liberalismo. E em Karl Marx, né, Karl Marx, a gente pode linkar meio que instantaneamente também, que ele vai falar justamente daquela ideia de uma manutenção, de uma estamentação de classes
né, com a burguesia no topo e o proletariado embaixo, garantindo a exploração de classes, né? Então ele vai dizer que o poder é o instrumento de manutenção dos poderes da elite, ou seja, através do poder que a elite, a burguesia, ela consegue se manter, consegue se perpetuar no poder, consegue manter os seus poderes. E isso acaba garantindo a exploração de classe, ou seja, acaba garantindo a exploração dos donos, dos detentores dos meios de produção sobre o proletariado, né? Eles acabam, através deste poder que lhes, não vou dizer conferido, né? Mas, entre aspas, que lhe é conferido, eles acabam firmando cada vez mais a exploração que, segundo Karl Marx, existe entre a burguesia e o proletariado. Então, para Karl Marx, né, o poder é um instrumento de manutenção dos poderes da elite, garantindo assim a exploração das classes. Então, né, esses são os pensamentos do Max Weber, da Hannah Arendt, do John Locke e do Karl Marx. E as formas de exercício do poder? Se eu não me engano, também, quando a gente falou em Max Weber, a gente acabou falando dos tipos de, 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 de formas de exercício do poder, né? Que inclusive elas estão aqui novamente elencadas. Mas aqui já se trata, né, da forma de exercício do poder através dos bens econômicos, né? Ou seja, através dos bens materiais, eles são uma fonte decisiva para a tomada das decisões, né? Tanto que basta analisar aí no mundo afora, normalmente quem rege os destinos de um país, né? Quem está nos altos cargos, quem, digamos, é conselheiro, né? Dos ocupantes dos mais altos cargos de um país, são as pessoas que têm determinado poder aquisitivo, né? Então, entre nessa ideia justamente de um viés econômico, em que os bens materiais são decisivos para a tomada de decisões. Também muito forte, e isso é muito característico de um exercício de poder no campo político como um todo, que é uma forma de exercício através da ideologia, então através do campo ideológico, a manipulação de ideias, né? Ou seja, você é defensor de uma ideia, como era em tempo da Guerra Fria, e hoje em dia, né, se está muito em voga, né, ainda com esta ascensão conservadorista que se houve nas últimas eleições globalmente, de uma ideia entre capitalismo e comunismo. Então, você se lança como defensor de determinada ideia, você acaba manipulando determinados conceitos, determinados vieses, e influenciando assim os indivíduos através de um ponto de vista mais ideológico. Então, a forma ideológica ela também é uma forma que agrega, digamos, seguidores, né, militantes, e acaba se caracterizando também como uma forma de exercício do poder. E uma outra forma é a política, né? Ou seja, através do exercício político da legislação, do poder policial e jurídico. Mais uma vez entrando na ideia do Max Weber do monopólio da força. Então, este político a gente pode colocar como sendo uma caracterização meio ali transvestida de weberiana, deste uso do monopólio legítimo da força através da legislação, do poder policial e de um certo respaldo jurídico que se tem. E a legitimidade dessas relações de poder, deste poder que é conferido a determinados entes e atores sociais, ele pode ser legítimo, né, através do convencimento, do consentimento, ou seja, você vai lá, né, é muito característico das eleições, né, tem os comícios, né, você vai lá no palanque ou na propaganda eleitoral obrigatória que ocorre, né, na cadeia de rádio e televisão, nas, nas redes, nas mídias sociais, agora que está muito forte, foi algo muito utilizado nas eleições passadas, e você acaba expondo as suas ideias, o seu ponto de vista, o seu plano de governo, e você, através do convencimento, que a gente
falou, né, lá em filosofia dos sofistas, né, acaba usando a sua retórica, a sua oratória e vai agregando militantes, né, vai agregando mais público às suas ideias, né? Você vai tendo uma legitimidade de um certo poder que você vai está exercendo através do convencimento, através do consentimento. Ou ele pode ser ilegítimo, que aí é o uso da força, né? Então aí é quando você, por exemplo, a, 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 como é que eu posso dizer? A instalação de um regime ditatorial, né? Um regime antidemocrático, através do uso da força, né? Reprimindo tudo aquilo que é contrário às suas ideias, ao seu pensamento. Então, esta é uma forma de exercer o poder de forma ilegítima. As formas de exercício do poder também outras formas, como já foi tratado em aulas pregressas, pode ser carismático, né, que é o convencimento, o tradicional, que é a tradição através do costume, dos hábitos, né, a gente mais uma cadeia hierárquica, inclusive deu exemplo na aula passada, em que foi tratado sobre este tema, né, do que existe dentro da estamentação das religiões, né, dentro da hierarquização que há, e a racional legal, que é justamente baseado nas leis, nas normas, no conhecimento de legislação, de conhecimento jurídico, né, que a gente pode colocar como sendo um presidente, um governador, um deputado, e por aí vai. Né? Então, essas são as formas de exercício de poder. Né? Pode ser ainda carismático, tradicional ou racional legal. Agora, quando a gente fala em poder, né, essas relações de poder em Hobbes e Maquiavel, a gente tem que se lembrar que eles dois eram dois defensores de uma ideia de governo que era baseada no absolutismo, né, que era baseada naquela ideia do rei, a ideia, no caso do Maquiavel, né, a ideia do príncipe, que para eles era todo o poder ao rei, né? Eles eram defensores do absolutismo. Então, como defensores do absolutismo, eles iriam procurar maneiras argumentos de tentar defender esta forma de exercício de poder, essa forma de exercício de governo que eles apregoavam. Né? Então, o Hobbes, assim como o John Locke, né? Ele é um, um contratualista, né? Depois, se eu não me engano, em filosofia a gente vai acabar falando deles, né? São contratualistas. Em filosofia e em sociologia, mas a gente vai acabar falando deles, eles são contratualistas, né? Mas aqui a ideia de poder para Thomas Hobbes e para Nicolau Maquiavel ela é esta ideia de defender o absolutismo, né? Então é todo poder ao rei. O Maquiavel, ele é o fundador da ciência política moderna, né? Então, a partir do pensamento, do livro O Príncipe do Maquiavel, né? Teve-se início a esta ideia de uma ciência política, né? Então, ele, como já foi falado, né? Ele defende o absolutismo, defende essa ideia de todo poder ao rei, né? Então defende a ideia de uma figura central que é, concentra em si, né, um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. Então ele é o supremo, né, vamos colocar assim, né, ele está no topo de toda a cadeia hierárquica. E se existiria um estado que fosse comandado por ele, né? Para Maquiavel, o príncipe ele deve ser temido e não amado, ou seja, entra nessa ideia do uso da força entre escolher ser temido e ser amado. O que ele deve escolher? Ele deve escolher ser temido. Porque se ele escolher somente ser amado, ele, ele pode acabar sendo enganado, né? Sendo golpeado, vamos dizer assim, pode acabar sofrendo um golpe por passar uma ideia justamente de ser alguém muito frágil, alguém que não tem, como é que eu posso dizer, mão firme, vamos colocar assim, para conduzir os rumos daquela nação, daquele país, né? Então ele deve escolher ser temido, porque através do medo ele vai justamente passar essa ideia de força, né? Essa ideia de que tem alguém ali no comando que vai tomar as medidas corretas, né? Que vai levar aquela nação para os melhores caminhos. Desculpa. Então ele
muito forte quando se fala de Maquiavel, justamente essa ideia de o príncipe dever ser temido e não amado, né? Através justamente deste uso da força. E para ele, o príncipe deve conservar seu reino mantendo a ordem, né? Justamente também aí o que a gente acabou de falar no uso da força. Para ele, né? Uma frase que é muito usada, né? Os fins justificam os meios, né? Então, se a finalidade do príncipe, a finalidade do rei é manter a ordem do reino, é levar aquele país à glória, vamos colocar assim, tudo que ele fizer, tudo que ele lançar a mão para chegar a esse objetivo será válido, será justificado. Então, se para manter a ordem, durante uma rebelião de 10.000 pessoas, vamos colocar assim, ele for necessário ele matar 2.000, 3.000, 4.000, ele chegando à finalidade, quer conseguir restabelecer a ordem, os meios que ele usou vão ser justificados pela finalidade que ele alcançou. E para ele, existem algumas características do príncipe que são indispensáveis, que é a virtude, que é justamente as virtudes, vamos dizer assim, os adjetivos, as caracterizações, os, como é que eu posso colocar, o algo a mais, vamos colocar assim, que este príncipe tenha, e né, a fortuna, que é agir no momento oportuno, né, essa ideia apregoada à sorte. Então, as duas estão muito interligadas, né, a virtude dele ter a virtude, dele ter, digamos, um dom, né, ter uma expertise, e em um certo momento, né, ele agir justamente usar a virtude em cima da fortuna, né? As suas virtudes agindo no momento oportuno, né? Lançando mão das suas virtudes e também da sorte. Né? Então, essa ideia do absolutismo, de uma única pessoa concentrar, né, o poder de gerir, né, de gerir toda a cadeia de administração, de ser capaz de formular as leis, né, de estabelecer as leis e de julgar, né, de fazer o exercício do pensamento dessas leis, ela se opõe justamente à ideia de que o Barão de Montesquieu, né, que é o Montesquieu, que é um francês, ele defendia. Montesquieu surgiu justamente naquela ideia do contexto do iluminismo, né, lá pré a independência dos Estados Unidos em 1774, se eu não me engano, e depois foi muito forte na Revolução Francesa de 1789. Né? Então, ele surgiu a sua conceituação, a sua ideia, esse seu viés de uma divisão dos três poderes, surgiu justamente neste contexto do iluminismo, né? De uma, digamos, de um transcender da sociedade à época. E para ele essa divisão dos três poderes, né, que é muito conhecido, e inclusive é o que é usado na grande maioria dos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, que é o poder legislativo, que aqui no Brasil, vamos colocar a nível federal, né, na nível de União, os deputados, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, né, que em conjunto formam um Congresso Nacional, o Executivo, que é a Presidência da República, né, a figura do Presidente da República, e do Judiciário, que no caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, vamos colocar como centro. Então, é uma relação que deve ser de poderes independentes, mas interrelacionados, né? Aquela ideia de poderes interdependentes e harmônicos entre si, que inclusive está na Constituição do Brasil, se não me engano, no artigo 3º, algo assim. Eu sei que é nos primeiros artigos já traz essa conceituação. Então, o Montesquieu, a síntese da ideia dele é justamente essa divisão tripartite do Estado, né? O legislativo, o executivo e o judiciário interdependentes e harmônicos entre si. E, aqui chegando ao último, né, Michel Foucault, que também é um pensador francês, e que ele traz a ideia de que as formas de exercício do poder não se modificam com o passar do tempo. Então, é algo que vem se desenrolando sempre, vamos dizer, dentro do mesmo círculo, né? O mesmo quadrado. Então, essas formas de exercício do poder
elas não se reinventaram, né? Elas não são diferentes das que eram anteriormente, né? Então, elas são as mesmas, elas não são modificáveis, né? Elas acabam tendo uma certa estabilização, né? O que acaba criando, segundo eles, sociedades disciplinadas, né? Que são regras, justamente regras impostas pela burguesia, justamente por ela ter um poder econômico, né? Ter um poder ideológico e um poder político muito forte, ela acaba criando sociedades disciplinadas de acordo com o que ela julga sendo certo, né? Então acaba sendo uma sociedade muito espelhada a um ideal elitista que justamente o elite, né, uma porção muito pequena da sociedade mais detentora de grande poder, acaba colocando, sobrejugando ao restante da sociedade, o que leva a uma criação dos corpos dóceis, que para eles são as pessoas que são sem criticidade, alienadas, que objetifica as pessoas, né? Então, através justamente da ação do Estado, da escola, da igreja, você acaba criando pessoas que não se colocam a pensar, né, se colocam com um olhar crítico acerca das coisas que ocorrem na sociedade, muito alienados, se é pau, se é pedra, não param para pensar se é realmente aquilo ou se o que está sendo exposto, o que está sendo colocado é algo equivocado, que objetifica as pessoas, né? Então elas se tornam apenas, vamos colocar assim, peças no tabuleiro de um jogo, e ele tem, né, essa ideia, inclusive na obra dele, né, de vigiar e punir. Então, são formas de disciplinar e controlar. Justamente, se você está indo contra ou está indo, sendo um ponto fora da curva desta ideia de corpos dóceis, de uma sociedade disciplinada, você, através de uma vigilância constante que acaba sendo, você é disciplinado, você é punido, justamente para você voltar, né, para este quadradinho que lhe é colocado, que lhe é imposto. E a gente pode apegar aqui a esta conceituação de poder em Foucault, né, a ideia de panóptico, que é justamente esta vigilância constante que se há na sociedade. Então, as construções, por exemplo, de uma escola, de um presídio, elas são feitas de modo aos ocupantes, né, as pessoas que estão ali, sejam os presos, né, sejam os alunos, elas serem constantemente vigiadas. Por exemplo, um presídio, ele é feito com as células, né, totalmente, vamos colocar assim, uma em cima da outra, e com um enorme pátio, e naquele pátio ali é construída uma torre de segurança, né, uma forma cilíndrica. Então, imagina aí, é como sendo um quadrado com um cilindro dentro. No cilindro colocado os postos de segurança, né, os postos onde os agentes penitenciários ficam vigiando, e todas as linhas, né, as arestas desse quadrado são compostas por células. Então, a construção deste presídio, ele acaba favorecendo justamente essa vigilância constante, né? Vamos dizer, uma disciplinarização, um controle muito forte daqueles indivíduos. Do mesmo jeito, as escolas, né? Por exemplo, aqui a gente pode colocar as profissionais, né? Criar aquela ideia também, né? De um retângulo com as salas, digamos, segmentadas, vamos colocar assim, né? E com um enorme pátio no meio, e justamente essa ideia de uma visão geral, né, de uma vigilância constante. Então, esta ideia de panóptico é atrelada justamente a esta vigilância constante através da forma como as construções são feitas. Então, aqui falando, né, a gente acabou, né, a nossa explicação, nossa explanação teórica, né, terminar aqui com Foucault, mas a gente falou aqui também de Montesquieu, Maquiavel, Hobbes, Marx, Locke, Hannah Arendt e Max Weber, né? Então vamos aqui resolver uma questãozinha que é do Enem. O enunciado dela diz o seguinte: a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Então, é justamente a ideia de poderes
independentes e harmônicos entre si. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja a. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Então, o texto diz o seguinte: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que possa ser contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou um grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Né? Então, a síntese do pensamento do Barão de Montesquieu, que é justamente essa divisão em três poderes para constituir assim um Estado, vamos colocar assim, um Estado democrático, né? Que é um determinado ator responsável por legislar, outro por executar, né? O executivo, e outro por julgar, no caso, o judiciário. E ele quer saber aqui, né, a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Né? Justamente essa ideia que eu já falei, que é defendida e muito colocada expressamente na Constituição Federal do Brasil de 1988, que é a ideia de poderes interdependentes e harmônicos entre si. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja alternativa A. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Não, né? Aqui a gente for colocar essa consagração do poder político pela autoridade religiosa, a gente vai remontar justamente a uma ideia de uma monarquia, né? Que na monarquia o monarca é tido como escolhido divinamente, né? Ele é escolhido por Deus, sabe? A gente já descarta. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Sabendo que a ideia de divisão e independência entre os poderes, segundo o pensamento de Nicolau Maquiavel, é justamente para haver essa descentralização do poder, né, de legislar, executar e julgar, a gente não pode acabar marcando essa alternativa que fala em concentração de poder. Então, a alternativa C também está descartada. A D, estabelecimento de limites para aos atores e às instituições do governo. É algo que se mostra coerente, né? Que para haver, né? Que ele quer saber em que tipo de modelo político é possível ocorrer essa ideia de divisão dos poderes, né? Então, pode ser um modelo político em que haja estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo, né? A. Reunião das funções legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito? Não. Mais uma vez, né? Mais ou menos no que foi colocado na alternativa C, né? A concentração do poder numa única figura, né? Justamente indo contra a ideia de Maquiavel, que é uma divisão dos poderes. A alternativa também está errada, né? Tá? Aqui sobraram a A e a D. A A, né, diz exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. E a alternativa D diz estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Ele quer saber a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja então tem de ser justamente uma sociedade em que haja estabelecimento de limites entre os atores públicos e as instituições de governo, né? Esta ideia, mais uma vez, eu sei que está se tornando repetitivo, né? A, a, a ideia de divisão dos poderes, legislativo, judiciário e executivo,
interdependência, ou seja, cada um tem a sua forma tem a sua área de ação, tem o seu, vamos colocar assim, o seu quadrado, mas juntos eles formam uma figura maior, né? Então vamos colocar como sendo três triângulos que vão dar um triângulo maior, né? Então três triângulos equiláteros que vão dar um triângulo equilátero maior, que justamente eles têm, né, este estabelecimento de limite entre os atores públicos e as instituições do governo, mas eles são harmônicos, né? Cada um exerce a sua função, mas dentro da sociedade há-se uma organização estamental, né? E não uma sociedade que haja exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas, né? Porque essa ideia de tutela já coloca justamente um poder superior ao outro, e não é a ideia que se há quando se fala na divisão dos três poderes, segundo o pensamento maquiavélico. A nossa alternativa correta acaba sendo a alternativa D, né? Então, isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo. Então, alternativa D. Então, chegando aqui ao final a nossa aulinha sobre relações de poder, espero que tenha ficado mais claro possível, que vocês possam ter absorvido o que eu tentei repassar aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma incompreensão, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição para ajudá-los. E é, até a próxima, bons estudos, se cuidem.